Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o vosso amado irmão, pastor Celso Francisco de Almeida, onde nessa noite estamos reunidos mais uma vez juntos, para que possamos estar adorando a Deus, aqui falando da palavra de Deus, mais uma vez na nossa live em Casa com Cristo. E queria convidar você neste momento para que nós possamos orar a Deus, clamar ao Senhor e podermos estar aqui lendo, falando da palavra de Deus nessa noite de hoje. Pois creio, tenho certeza que o Senhor Deus ele tem uma mensagem para o teu coração. Amém? Vamos orar a Deus, convide aí a tua família, os teus amigos, vizinhos, colegas, enfim, para que juntos nós possamos adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, amantíssimo e eterno Pai, Deus Criador dos céus e Deus Criador da terra, com alegria, meu Deus, imensa na nossa alma, que neste momento, Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, meu Deus e meu Pai, pois queremos Te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade grande, essa oportunidade imensa, Senhor, que estamos reunidos para Te adorar, para glorificar e bendizer o Teu nome. Meu Deus, visita agora a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, a vida, meu Deus e meu Pai, de cada família, aonde cada um esteja neste momento, que a Tua presença possa invadir, possa alcançá-los, meu Deus, e abençoá-los, possa dar vitória, possa dar o refrigério, a cura, o milagre, a libertação, a solução dos problemas insolúveis. Meu Deus do céu, abra a porta da palavra e fala conosco neste momento, Senhor, mais uma vez, pois é o que nós Te pedimos, meu Pai, e nós Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus neste momento, no livro de Salmos 106. Amém? Salmos 106, versículos de número 28, para a glória de Deus. 106 é os Salmos e os versículos de número 28 para a glória de Deus. Chama a tua atenção para que você esteja atento à leitura da palavra de Deus que nós estaremos fazendo. Tenho certeza que o Senhor tem uma mensagem ao teu coração neste momento. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 28 dos Salmos de número 106. Diz assim a palavra do Senhor. Também se ajuntaram com Baal Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Amém? Meus irmãos, louvamos ao Senhor por essa palavra que Deus nos concede nessa noite, uma palavra gloriosa, para nós estarmos aqui comentando com os irmãos, para nós estarmos falando e lembrando, os meus irmãos, que essa palavra ela é muito interessante, é muito importante para a situação a qual nós estamos vivendo, e saber que o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, é um Deus de amor, é um Deus misericordioso, é um Deus que Ele zela da palavra dEle, para que assim venha a ser cumprida. E interessante que aqui o Senhor, por intermédio dessa palavra, Ele vai falar de uma situação do seu povo, assim quando Israel estava saindo, havia saído do Egito, estava caminhando pelo deserto, e a palavra do Senhor vai mostrar para nós que
que chega um determinado momento, né, que chega um homem, né, esse homem chamava Balaque. Esse homem ele vê de longe a multidão do povo de Israel, e ele se preocupa, né, com aquele povo, né, ele tem ali um extremo medo, né, por causa da situação a qual ele estava observando, a qual ele estava pensando que iria acontecer. E a Bíblia vai dizer para nós que ele manda, né, chamar um homem de Deus, um profeta, cujo nome desse profeta era Balaque, né, Balaão, perdão. E esse profeta Balaão, né, ele ouve ali aquele chamado, e ele então tenta ir até a Balaque para ali tentar ajudar a resolver o problema. E na verdade Balaão ele não sabia, né, que aquele povo, aquela multidão que ali estava, a qual incomodava Balaque, era o povo de Deus, né, era o povo de Israel, né, era o povo, o crescente povo que ali estava caminhando, né, em direção à terra prometida, em direção a Canaã, e eles estavam ali perseverando até chegar na terra da promessa, a qual o Senhor Deus havia concedido. Então, quando ele ouve ali o primeiro, ele recebe ali aquele chamado, aquele convite, né, para que ele fosse lá e amaldiçoasse aquele povo, não sabendo que era o povo de Deus. Então o Senhor, né, ali aparece para Balaão, e o Senhor então vai questionar Balaão acerca do chamado, né, e ele vai expor a Deus na situação, né, do convite. E o Senhor então vai dar uma negativa, né, para ele. O Senhor não vai deixar, não vai permitir que ele vá para realizar essa profecia, né? O Senhor fala que não é para ele ir. Então tudo bem, ele fica aí meio que triste, sabendo que ele ia ganhar uma quantia muito grande, né, de ouro, uma riqueza considerada, para que ele pudesse fazer esse trabalho. E no tocante, né, passa-se o tempo, volta de novo, né, outra comitiva enviada por Balaque até Balaão, né, e aqueles homens agora mais honrados, né, com mais dinheiros, enfim, e tenta de uma maneira, de outra, de uma forma ou de outra, comprar ali o profeta, né, o homem de Deus. E ele então, né, já sabendo qual que era a voz de Deus, o que Deus tinha falado para ele, verdadeiramente ele procura novamente ali falar com Deus, e o Senhor então, né, ali mais uma vez, né, fala com ele, repreende, mas enfim, dá ali autonomia para que ele pudesse ir, mas que ele falasse somente aquilo que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mandasse ele falar. E veja bem que ele chega, né, então, ali naquele lugar, não vamos se ater aos pormenores, né, mas ao fato de ele chegando lá para poder amaldiçoar o povo, né, para poder jogar e lançar a palavra de maldição, né, o Senhor, como Deus daquele povo, né, como também o Deus de Balaão, né, que assim utilizava a sua vida para abençoar e para amaldiçoar, o Senhor então vai de certa forma instruir ele, né? O Senhor vai falar com ele naquela situação. Primeiro a Bíblia vai mostrar para nós no capítulo de número 23, né, que ele vai ordenar ali a Balaque, né, que prepare ali alguns altares, que prepare os animais, para que ali então ele pudesse oferecer o sacrifício, e no tocante àquele sacrifício que fosse oferecido, então o Senhor recebesse, né, ali o cheiro suave daqueles animais que ali sendo sacrificado. Então o Senhor iria permitir que ele profetizasse, que ele lançasse ali aquela palavra que ele quisesse. Então ele vai, né, profetizar, né, vai fazer 3 profecias, né, mediante aos altares ali, mediante aquele sacrifício, né, que é apresentado, e Deus vai usar a vida dele, né? Na verdade, eu quero aqui até comentar esse sacrifício, né? Na verdade, essas profecias, né, que nós sabemos, né, pela palavra do Senhor, que contra o povo de Deus, né, contra os escolhidos de Deus, não há maldição e nem encantamento.
né? Então, contra a tua casa, a tua tenda, não há maldição, não há encantamento. Eu quero que você guarde isso no teu coração, né? Você que talvez está preocupado, né? Você que tem vivido talvez sobre ameaças, sobre perseguição, né? Talvez você aí, por falar a verdade, se tornou inimigo de alguma pessoa, né? Que talvez até mesmo frequente ambientes espíritas, satânicos, demoníacos, enfim, né? E pessoas talvez até mesmo juraram, né, ao teu respeito que não ia ficar dessa maneira, né, que você ia ver verdadeiramente o poder do Deus deles, coisa dessa maneira, né? E na verdade tem muitas pessoas que às vezes acreditam, né, no que alguém diz, né, no que pessoas falam. Quero dizer, se alguém fala alguma coisa da parte de Deus, tudo bem, né, receba, mesmo assim ainda, né, esteja atento, porque é necessário a gente saber se aquilo que a pessoa está profetizando, está falando, condiz com a palavra de Deus ou não. É que muitas das vezes as pessoas falam as coisas, mas às vezes não é ali na direção do Espírito Santo de Deus, né? As pessoas falam por emoção e etc. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo que nada vai chegar até a tua vida, mesmo que seja alguma pessoa, algum filho do diabo, alguma pessoa demoníaca e satânica, não tem problema. Eu quero falar algo para você, né, nessa noite de hoje, como já disse e repito, que não há maldição, né, contra a tua casa, contra a tua tenda, contra os teus negócios, contra a tua família. Amém? A primeira situação está aqui no capítulo 23, é a primeira vez que ele vai abrir a boca dele para ele poder lançar uma profecia, né? Está no capítulo 23, no verso 5, né, que diz assim: então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e fala assim, e tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então veja que ele lança, né, aqui a primeira profecia, né, era para lançar uma palavra de maldição. Estava ali Balaque, né, próximo dele, estava também os príncipes ali de Balaque, né, ali da província, e eles esperando, né, que Balaão lançasse uma palavra de maldição, mas ele vai lançar, né, uma palavra tremenda, né, uma palavra maravilhosa, e, né, como aqui no versículo 8, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Né, ele faz uma pergunta, peraí, se Deus não amaldiçoou, né, Jacó, se Deus não amaldiçoou esse povo, peraí, quem sou eu, né, para poder amaldiçoar eles? Né, de maneira alguma eu posso, ou seja, mesmo que ele amaldiçoasse, né, o Jacó, né, o povo de Israel, mesmo que ele lançasse uma palavra de maldição contra aquele povo, né, haveria ali como um escudo, né, espiritual, que era a presença de Deus, que era aquela nuvem, né, que estava sobre aquele povo constantemente, aquela coluna de fogo, enfim, né, mesmo que lançasse a presença de Deus, né, com toda certeza derrubaria por terra, né, aquele dardo, aquela palavra maldita, né, aquele peso sobre aquele povo. Com toda certeza Deus, o Senhor, derrubaria por terra, né? Porque aquele povo era um povo escolhido pelo Senhor. E outra coisa, ele faz outra pergunta, como detestarei quando o Senhor não detesta? Né? Mesmo que ele pudesse ter ódio, que ele pudesse lançar uma palavra de ira, né? Mas se Deus está em paz com o povo, então não adiantaria de maneira alguma ele também lançar, né, essa palavra contra o povo de Deus. E outra coisa que é interessante, né, no versículo 9, fala, porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só,
e entre as nações não será contado. Então veja aqui que ele está dizendo que esse povo, né, ele vai habitar só, né, que no caso seria um povo separado, né? Israel foi um povo escolhido pelo Senhor, que Israel iria viver sozinho, né? Israel não ia viver juntamente com outro povo, né? Não ia viver em aliança com outros povos, mas Israel iria viver sozinho, né? Porque sabemos que de todas as nações, né, que há na terra, o Senhor Deus ele escolheu, né, o povo de Israel para que pudesse ser o seu povo, para que pudesse ser ali a menina dos olhos de Deus. E o amor que Deus tem por Israel é um amor muito grande, né, um amor incalculável que nós humanos, seres humanos, né, os sábios, entendidos, astrólogos, enfim, né, os mestres em divindades, ninguém, eles não têm como medir, né, o imensurável amor de Deus pelo povo de Israel. Então veja que esse povo, eles iriam viver só, né, entre as nações, eles não seriam contados. Assim é a primeira palavra, né, a primeira palavra de bênção que Balaão ele lança, né, sobre o povo de Israel. Veja que Balaque, né, no versículo 11, ele vai dizer: que me fizeste, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Então o Balaque ele vai ficar irado, né? Lógico, de certa forma ele estava pagando muito, né? Ele teve um gasto muito grande para que mandasse aquela comitiva, né, por 2 vezes, ida e volta até Balaão, né, trazendo Balaão para que Balaão lançasse ali uma palavra, né, para destruir o povo. E agora então ele fala: peraí, o que você fez? Eu estou vendo aí abertamente, né, você abençoando os meus inimigos, sendo que era para você amaldiçoar. E interessante que Balaão, né, ele vai dizer, agora Balaão ele vai, né, ser usado novamente por Deus, né, vai para o segundo sacrifício, e ele vai ser usado pelo Senhor, né, por intermédio aqui do verso 16, vai mostrar a segunda profecia, né, que ele vai lançar ali sobre o povo de Israel, né, a segunda palavra que era de maldição, mas que Deus converte em bênção. No verso 18, verso 16, e encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a eles, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele, e disse-lhe: pois Balaque, que coisa falou o Senhor? Então agora no versículo adiante, no próximo versículo 18, Balaão vai dizer dessa forma: então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de açoitar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Veja que a vontade dele, né, de Balaão era uma, mas a vontade de Deus era outra. Então ele não poderia, como profeta, ele não poderia comprar, subornar, né, ele não poderia enganar o Espírito Santo de Deus, né, e falar aquilo que Deus não mandava. Veja que a força, a presença de Deus, o poder do Espírito de Deus é muito mais forte do que a própria vontade desse profeta. Versículo 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem te abençoado, eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre ele se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação. Contra Israel nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então, mais uma vez, aqui pela segunda vez, né, Balaão, ele abre a boca, né, para lançar a sua palavra, para lançar, né, ali a maldição, o peso contra Israel, porém o Senhor
né, manda ele abençoar o povo. Né? A Bíblia aqui vai dizer que o Senhor tirou eles do Egito, né, e as suas forças são como as do unicórnio. Por quê? Porque a força daquele povo não provinha de fato deles, mas a força provinha do Senhor. Então o Senhor que estava dando essa força, esse poder, ele estava sendo revestido, guardado pelo Senhor. E uma coisa interessante é a palavra de Deus que diz que se Deus, né, ele for por nós, quem será contra nós? Então veja, meus irmãos, como que é bom nós andarmos, né, de acordo com a vontade de Deus, né, andarmos de acordo com o querer de Deus, né, com os mandamentos do Senhor. Né, isso traz privilégios, né, para a nossa vida, traz bênçãos. Né, muitas pessoas às vezes, né, eles abandonam, né, deixam a palavra de Deus, né, não querem saber mais, né, de guardar os estatutos, de guardar os mandamentos do Senhor. Interessante é que quando as pessoas deixam, né, de guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, eles começam a ficar alvo, né, presa fácil do inimigo. Porque quando nós começamos a andar, né, entrelaçado com o pecado, nós começamos a segurar, abraçar o pecado, na verdade, automaticamente nós estamos virando, né, as nossas costas, né, para Deus. Nós estamos deixando aquilo que é de mais importante, de maior valor para nós, que é o nosso Deus, que é a presença de Deus. Nós estamos deixando, né, e abraçando o pecado, que na verdade o pecado, né, ele é como uma âncora, né, que amarra-se em nós, e então ele só tende a afundar, a nos levar para o precipício, a nos levar para o abismo, a nos levar para o inferno. Então eu compartilho com os irmãos aquele versículo, né, que está lá em Tiago, né, no capítulo de número 4, no versículo 4 também, né, o apóstolo Tiago, ele escreveu dizendo, né, dessa maneira: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, né, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer, né, que se tornar amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso é algo assim que é muito importante, né, a gente lembrar que aqui quando o Senhor está falando adúlteros e adúlteras, né, ele está dizendo pessoas que se relacionam, né, com outros deuses, com outro ser, né, com outra divindade que não seja o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, né, que não venha se relacionar com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, mas com outros tipos de divindades, né, entre aspas, outros deuses, enfim. Então, quando a pessoa que conhece Deus faz isso, está adulterando, né? Então ali está virando as costas para Deus, ele está abandonando o Senhor, bendito seja Deus. E interessante é que lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, né, o Senhor ele fala exatamente isso, né, que são os nossos pecados, né, que faz divisão entre nós e o nosso Deus. Então nós sabemos que isso aí é fato, porque a partir do primeiro momento ele vivia em comunhão, ele vivia em harmonia, né, ali diretamente com Deus, vivia no paraíso, lá no Éden. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, a primeira coisa que Deus ele fez, né, foi lançar o homem fora, né, julgou ele, condenou, lançou fora do jardim do Éden, ou seja, o homem então agora ele começa a se distanciar de Deus, né? Deus se distancia do homem, Deus lança o homem, né, para um lugar mais longe, um lugar mais distante dele, aonde que na verdade tudo ficaria mais difícil para o homem. Então eu quero dizer para você nessa noite de hoje que vale a pena nós sermos fiéis, né? Tem até um louvor que diz isso, né? Vale a pena ser fiel, um louvor muito bonito, e vale a pena, meus irmãos, a gente ser fiel. Pois uma coisa eu quero dizer para você que é necessário, né? Muitas das vezes a gente precisar, aliás, a gente precisa, né, ter cuidado, né, com situações, né, que nós nos deparamos, né, com decisões que a gente toma, né, em relação às coisas de Deus, em relação à obra de Deus, que às vezes nós achamos que aquilo vai trazer para nós benefício, né, vai trazer para nós melhora, nós vamos galgar a posição melhor, quando na verdade determinadas atitudes, decisões que nós tomamos podem nos afundar, podem nos distanciar diante da presença de Deus. Depois nós vamos falar mais sobre isso. E interessante né, que no verso 25, né, nós estamos falando aqui em Números capítulo 23, o versículo 25, então Balaque disse a Balaão de novo, né,
nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Então ele vai mostrar para Balaão, para Balaque, que verdadeiramente prevalecia ali a vontade de Deus. Como eu já disse, não era a vontade dele, mas todavia de Deus. E veja que agora o capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Veja que agora o negócio, a coisa que vai mudar um pouco. E o versículo 2 começa dizendo assim: e levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Versículo 5: de boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou como cedros junto às águas. De seus baldes manarão água, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Meus irmãos, que palavra tremenda, que palavra gloriosa. Imagino eu que diante das palavras de Balaão, ele como um profeta, ele sendo utilizado por Deus, pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós vemos aqui quando ele lança essas palavras, imagino eu que essas palavras elas vão como palavra de poder, como palavras de revestimento, como palavras assim que vão blindar o povo de Israel, que vai tornar eles cada dia mais forte, cada dia mais poderoso, porque aos olhos de Balaque ele via o povo de Israel que vinha como gafanhotos sobre a terra, e que por onde aquele povo passava verdadeiramente tudo era consumido, tudo era destruído. E vemos, a gente pode analisar no decorrer da palavra de Deus, como por exemplo lá no livro de Josué, nós vemos que o povo, eles temiam, quando ouvia falar do povo de Israel, que servia o Deus dos exércitos, automaticamente o povo ficava como desmaiado, eles perdiam as suas forças, eles ficavam adormecidos, porque eles lembravam, estavam lembrando de tudo que Deus fez contra as outras nações anteriores a eles, mediante a presença de Deus na vida de Israel. Então eu quero dizer uma coisa aqui: com o povo de Deus não se pode brincar, só brinca com o povo de Deus, na verdade, quem é tolo. A gente tem muita experiência assim acerca disso, a gente já viu muita coisa, já ouviu muita coisa, também já lemos muita coisa na Bíblia, por exemplo, quando alguém se levanta contra Deus, abre a sua boca e diz: espera, mas quem é o Senhor? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é Ele? Para ir contra. Então, sempre quando alguém usa essa expressão para dizer, como a gente observa lá no capítulo 3 de Daniel, quando ali o rei Nabucodonosor, o rei da Mesopotâmia, ali quando ele levanta a sua estátua, que todo o povo teria que se prostrar para poder adorar a sua imagem. E ali no tocante ao toque de todos os instrumentos, todos teriam que se prostrar, porém
Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram, eles continuaram ali, né, de braço cruzado, continuaram de pé e não atentaram, né, para o toque dos instrumentos nem para a ordem do rei. Interessante é que alguém ouve, né, alguém vê e vai dizer ao rei, né, vai falar, olha, aqueles homens que vocês trouxeram de lá de Jerusalém, né, aqueles judeus, eles não fizeram questão, né, não deram atenção ao edito, né, ignoraram e estão lá, né, da mesma maneira. Peraí, o que vocês vão fazer? Alguma coisa tem que fazer com eles. Né, e diz a palavra de Deus que ele foi levado, né, eles foram levados até Nabucodonosor, e Nabucodonosor ali, né, investigou eles, né, fez ali uma palestra com eles e chegou no consenso de dar para eles mais uma oportunidade. Né. No entanto, eles não aceitaram, né, aquela oportunidade, eles não quiseram, e Nabucodonosor ficou furioso, né, e disse, espera aí, mas quem é o Deus de vocês? Eu quero ver qual que vai ser o Deus de vocês que vai me livrar, que vai livrar vocês da minha mão. Né? Então é interessante que ele vai dizer, peraí, rei, é o seguinte, se Deus ele quiser nos livrar, Deus vai nos livrar, mas se Deus não quiser nos livrar também, nós não vamos prostrar diante da tua imagem. Né? Veja que eles tinham ali, né, um entendimento, um conhecimento que toda honra, toda exaltação tinha que ser só para o Deus de Israel, né, para o Criador dos céus e da terra. Não se prostou até mesmo mediante uma ameaça de morte, né, uma sentença mortal. Então veja que o rei ainda manda aumentar o fogo lá do forno, né, 7 vezes mais, e mandou atar eles de mão e pés e lançar eles no fogo. Né? Pegou os homens mais fortes da província, né, da Babilônia, e amarrou eles e lançou eles lá dentro. E a Bíblia diz que aqueles homens, né, que os lançaram, né, só com o calor do fogo, né, eles morreram. Né, aqueles homens fortes, soldados fortíssimos, diferenciados, eles morreram. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, estavam dentro do forno de fogo. Interessante que ali, né, dá para a gente imaginar, ver que Nabucodonosor ali está extremamente exaltado, né, está ali se gloriando, está ali glorificando Abel, glorificando o seu Deus, entre outros, e bebendo com seus grandes, enfim, né, de repente ali, com as canecas, bebendo, enfim, e ele olha lá dentro do forno e agora ele vai ficar assustado, ele vai ficar perplexo. Ele vai ficar atônito, olhando, observando, e ele vai pensar, peraí, nós não lançamos 4, aliás, nós não lançamos 3 dentro do forno, né? Agora nós estamos vendo 4 lá dentro. Interessante que o último, né, o quarto homem, ele tem a semelhança do Filho dos Deuses. Né? Então ele reconhece ali, né, ele tem ali o conhecimento do que aqueles homens não eram qualquer homens, né? Ele começa a reconhecer, agora ele vem na verdade o seu entendimento, que aqueles homens tinham a proteção, né, de um Deus que era totalmente diferenciado de qualquer outro Deus, né, que havia, de qualquer outros deuses que havia na terra. Então, o que nós vemos? Que eles foram tirados de lá, né? Eles foram ali honrados, né? Pois não havia neles cheiros de fogo, de fumaça, não havia queimado o cabelo, suas vestes, né? Estava tranquilo, pois Deus ordena ao fogo, né? Que o fogo não venha queimá-los, né? Que o fogo não venha ali fazer nenhum mal a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer que às vezes vale a pena, meus irmãos, de cair na cova do leão, como aconteceu com Daniel, né? Que não quis se prostrar, né? Não quis ali, na verdade, deixar de adorar a Deus, né? Não quis parar ali o seu ritmo de adoração, de oração, enfim, como ele tinha. Ele preferiu continuar orando a Deus e ser lançado na cova do leão, pois ele sabia que ele tinha crédito com Deus, ele sabia que o Deus que ele servia, aonde ele estivesse, certamente Deus estaria com ele. Então, não abandone o teu Deus, meus irmãos, não deixe, não troque Deus por uma ameaça, não troque Deus, né, por uma enfermidade, não troque Deus por um vírus, não troque Deus por qualquer coisa, pois sabemos que hoje nós estamos vivendo nessa pandemia, infelizmente, que está em todo mundo, e a gente observa que muitas pessoas estão abandonando o Senhor, né, estão deixando de orar, estão deixando de buscar Deus, estão deixando de ter comunhão com o Senhor, né, não estão mais se aproximando de Deus. Eu não sei o que aconteceu, infelizmente, né, muitas pessoas que serviam a Deus, né, nesse período aí que nós estamos vivendo, pessoas que talvez, né, já saíram, distanciadas
distanciaram da presença do Senhor, né? O inimigo deu uma rasteira, já levou a sua alma para o inferno, né? E a gente tem que vigiar, nós temos que estar atento para que nós não venhamos ser o próximo, né? Porque Pedro falou lá na sua epístola, no capítulo 5, no verso 8, né? Para nós estarmos atentos, para nós orar, para nós vigiar, para nós termos cuidado, né? Porque o nosso adversário, né? O diabo, o nosso inimigo, Satanás, ele está ao nosso derredor, né? Rugindo como um leão sagaz, como um leão faminto, né? Buscando a quem possa tragar, a quem possa destruir. Então veja, meus irmãos, que no tocante a essa terceira bênção, né, ali que Balaão ele lança sobre o povo de Israel, a Bíblia vai dizer para nós no verso 10, né, do capítulo 24, que então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão, né, talvez Balaque chega daquela forma irônica, né? Muito bem, é dessa maneira, seu traidor. Eu estou te pagando, né, para você poder amaldiçoar o povo, você está abençoando, enfim. Então, diz a palavra de Deus, então Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então ele vai agora abandonar, né, fala para Balaão sair, para Balaão largar, né, essa situação. Mas veja ainda que no versículo de número 15 do capítulo 24, Balaão ainda ele vai falar mais alguma coisa, né? Tem alguma situação ainda que Deus manda Balaão falar. Veja, então alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas, e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse, firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Olha aí a situação. Todavia o queneu será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola disse, ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, e Assur também afligirão a Éber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi no seu caminho. Então veja aqui que ele lança, né, as palavras sobre Israel, as palavras de bênção, e depois ele vira, né, contra algumas nações, contra alguns povos, e ele também começa a lançar então a palavra de maldição, a palavra de destruição. Ele começa agora a lançar a sentença, né, contra outras nações, né, mostrando aqui que Deus, o Senhor, ele iria se levantar, né, por intermédio do seu povo, do seu exército, do povo de Israel. Ele iria se levantar, ele ia destruir, né, esses outros povos aqui que nós acabamos de ler. Então veja que mediante a isso, então, Balaão ele vai deixar agora o seu ofício de profeta aqui nessa questão, para ele poder ir embora. Só que a palavra de Deus, né, vai mostrar algo para nós que é interessante em relação ao que nós lemos, né, que também se ajuntaram com Baal-Peor e comeram o sacrifício dos mortos. Assim o provocaram a ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles.
Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste, e isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Salmo 106, 28 ao 31. Então o que isso aqui quer dizer? Veja que o intuito, né, de Balaão era amaldiçoar o povo para ele tomar posse da grana, né, para ele tomar posse do dinheiro. Ele estava sendo ali, né, estava ali profetizando por dinheiro. E uma coisa que chama atenção, né, para nós, que nos versículos anteriores, a Bíblia vai ser clara em nos mostrar que ele vai ensinar, né, ele vai ensinar Balaque a preparar um laço, né, contra o povo de Israel, né, contra os homens de Israel. Ele vai dizer para Balaque, né, para que ele venha separar, né, ali as mulheres, né, com vestes extremamente sensuais, e que chegasse, né, levasse aquelas mulheres ali próximo da tenda, né, do povo de Israel, dos homens de Israel, e ali automaticamente, sendo mulheres sensuais, lógico, né, num piscar de olho, aqueles homens, né, elas já eram enviadas, né, para essa situação, e então automaticamente logo eles estariam relacionando, né, sexualmente com aquelas mulheres. E depois de relacionar com elas, então, né, elas ali poderiam pedir para eles ou fazer uma troca, né, olha, vocês deitam comigo, mas só que eu vou querer que você depois ali adora o meu Deus, né, faz ali um sacrifício, ajuda a gente ali no culto, né, vamos lá cultuar com nós, né, hoje nós estamos aqui com vocês, né, amanhã vocês vão com nós lá, e etc, enfim, coisa dessa maneira. E ali ele instruiu, né, Balaque a fazer isso, né, com o povo de Israel. E veja bem que isso aqui foi um laço, né, um laço tão grande, tão terrível, né, que a Bíblia ela condena, né, várias vezes, né, Balaão, né, por isso aqui, por essa atitude dele, né, pelo fato de ter profetizado por dia, mas por ele ter ensinado, né, aqui Balaque a preparar um laço para poder destruir o povo de Israel. E veja que o capítulo de número 25 de Números, né, a partir do versículo de número 1, né, diz dessa maneira para nós: e Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Né, como está aqui, né, no Salmos 20, no 106, 28, também se ajuntaram com Baal Peor e comeram sacrifício dos mortos. Então veja aqui que o salmista está dizendo exatamente isso. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então veja que aqui houve, na verdade, uma troca, né? Houve ali um relacionamento íntimo, mas em compensação eles teriam também que fazer alguma coisa por aquelas mulheres, que na verdade o que eles iriam fazer, né, era isso aqui, oferecer sacrifício e também comer e se inclinar, né, se prostrar, reverenciar diante dos deuses dos moabitas, né, que na verdade os deuses do moabita, né, sempre foi conhecido como Baal, né, que ele tinha ali o símbolo, né, de touro, né, como era conhecido, como o símbolo de touro simbolizava ali a força e a fertilidade, né? Então o povo ali se prostrou, começou a se prostrar diante desse Deus. Então veja, meus irmãos, que isso aqui foi uma situação muito terrível, né? Igual aquilo que nós lemos lá no capítulo 4, verso 4 de Tiago, né? Que fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então a partir desse momento eles começaram a se prostrar, né, diante de Baal, dos deuses dos moabitas, né, quando eles começaram agora a oferecer sacrifício, né, e se inclinar, né, isso começou Deus começou a se revoltar, né, começou a levantar um furor, né, começou a levantar uma ira muito grande, né, em Deus, porque jamais Deus aceitaria uma coisa dessa, né? Jamais Deus ia permitir que alguém, né, algum dos seus servos, algum dos seus filhos, né, aqueles que o servem, né, deixe Deus e vai servir, vai prostrar, né, outros deuses que na verdade não são deuses, né, são imagens, né, são obras feitas pela mão dos homens, né, na verdade. Então o versículo de número 3 diz: juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor
se acendeu contra Israel. Tá vendo? A partir do momento que eles deixaram a Deus, que eles deixaram de ser fiel ao Senhor e serviu a Baal, a ira de Deus, né, se levantou. Então veja que quando a ira de Deus se levanta, né, a palavra do Senhor fala lá por intermédio de Paulo, né, que a ira do Senhor ela será manifesta sobre os filhos da desobediência. Né, e até eu acho isso um pouco assim interessante, né, para a situação que nós estamos vivendo hoje. O versículo 29 do Salmo 106 diz assim: provocaram a ira com as suas ações e a peste rebentou entre eles. Então veja, meus irmãos, que Deus, o Senhor, né, Ele tem muitas formas, né, Ele tem diversas formas dele agir, né, dele punir, Ele tem muitas ferramentas, né, para Ele agir contra o povo, né, para Ele poder colocar o povo da maneira que o povo tem que ficar. Né, e a gente olha hoje para a situação que nós estamos vivendo, nós vemos que o mundo inteiro, né, de uma forma geral, globalizada, né, ele tem, o mundo todo tem assim, provocado, né, Deus, tem provocado a ira de Deus, tem ofendido a santidade de Deus, né, com homossexualismo, né, com lesbianismo, né, tem provocado a ira de Deus, né, com todo esse tipo de paganismo que está havendo no mundo hoje. Então uma das formas, né, de Deus ele punir o homem, e uma das formas do homem se conscientizar, né, se achegar a Deus, né, procurar ver onde de fato está o erro. Às vezes Deus ele permite essa situação dessa peste, como está aqui nos Salmos que nós acabamos de ler, o Salmo 106, o verso 29. Então nós vemos que isso, desde aquela época, Deus ele fez, né, esse tipo de... Deus permitiu isso, né, para poder atingir o povo ali como uma forma de castigá-los, né, como uma forma de açoitá-los, para eles poderem lembrar, para eles poderem ter em mente que aquela atitude, aquela ação que eles estavam fazendo, né, era uma situação reprovável por Deus e que Deus não admitia aquele tipo de situação. Então nós vemos que isso é fato, e nos dias de hoje, né, no dia que nós estamos vivendo, nós também temos a ciência disso. Né? Nós sabemos que hoje estamos vivendo essa pandemia e na verdade essa pandemia, né, não é por outro motivo senão por causa da rebeldia do homem, do povo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então com esse negócio hoje, um negócio mais restrito, né, muitas pessoas têm ali o tempo de meditar, né, de talvez reconhecer Deus, né, reconhecer os seus pecados, talvez querer se achegar a Deus, talvez ter um tempo de querer ler alguma coisa de Deus, talvez ouvir alguma coisa de Deus, né? Talvez estudar, se aprofundar mais, se achegar mais a Deus, talvez ali se acavernar, né, num relacionamento íntimo com Deus, né? Quem sabe, né, pode ser que esteja acontecendo esse tipo de coisa, né, nesse agir todo aí, né, dessa pandemia. Imagino eu que possa ser um trabalhar de Deus para que as pessoas venham reconhecer que eles precisam se santificar, né, e não se sujar cada dia mais dos seus pecados. O versículo de número 4, aqui do capítulo 25 de Números, né, disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Veja que o Senhor manda Moisés pegar agora o chefe, né, daquele povo, os cabeças, né, os maiorais, e enforcar eles, né, enforcar o Senhor, fazer um sacrifício daquele povo para o Senhor, para que a ira de Deus, né, viesse se retirar, para que Deus viesse ali ficar em paz e perdoar aquele povo. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Veja, meus irmãos, que esse homem, né, o nome dele é Zinri, ele chega agora com a mulher moabita, né, ele traz essa mulher, e essa mulher, o nome dela era Cosbe, né, entra Zinri e Cosbe dentro da tenda, ali onde está Moisés, onde estão os homens, onde está todos,
e eles estavam assim tão viciados, né? Estavam tão cegos, né? Por causa do pecado do sexo, né? Eles estavam tão cegos por causa disso que, né, eles não respeitaram os homens que ali estavam, não respeitaram Moisés, não respeitaram a presença de Deus, né? E ali automaticamente ele vai deitar com aquela mulher ali na tenda, e ele vai ali praticar um ato, né, sexual com aquela mulher ali sem pensamento, sem misericórdia, né, nenhuma, tá ali como se fosse uma pessoa, como se fosse um animal, na verdade, né, animal para ele é dessa forma, e ele agora se torna como animal. E veja bem uma coisa que a Bíblia mostra para nós no verso de número 7, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Veja que esse homem, né, chamado Finéias, ele se levanta agora, né, ele ali numa postura, né, que ele tinha, e procurando a santidade, procurando obedecer a Deus, ele vê aquela situação, ele fica indignado, né, ele não aguenta ver aquilo, ele levanta, ele pega uma lança e vai, né, ali diante de Rinze e de Cosbe, né, que eram os dois que eles estavam cometendo o ato, e ele, né, fura, né, ali pelo meio, ele gruda os dois de uma vez por toda, né, morreram ali grudados, né, pelo relacionamento e pela lança, e morreram, né, dentro da tenda, né, foi ali exterminado, né, sem misericórdia, diante de todos que ali estavam. Então veja que talvez ali para algumas pessoas aquela atitude, né, seria uma atitude reprovável, né, seria uma atitude de um homem iracundo, um homem irado, né, peraí, olha o que a ira dele fez, o que a ira dele produziu, né, produziu ali a morte, agora é homicida, 2 pessoas morreram, mas veja que essa situação não foi uma situação reprovável pelo Senhor, foi uma situação que Deus ele aprovou, né, o que esse Finéias fez foi algo muito tremendo, né? E interessante que o versículo de número 9 diz assim: e os que morreram naquela praga foram 24 mil. Veja que o Senhor então assoprou o vento, né? Ali como diz o Salmo 106, 29, a praga do Senhor foi enviada, então 24 mil pessoas morreram, né, pela situação da praga. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Então veja que a atitude, né, desse homem de Finéias foi uma atitude muito boa aos olhos de Deus. Deus ele se agradou, né, porque imagino que aquele povo, né, ele já havia ouvido que não era para praticar aquela tal ação, aquela tal atitude, mas eles não deram ouvido, né? Eles preferiram ali o prazer, né? O fogo da carne, eles não conseguiam se conter, e então aqui o seu Deus permitiu essa situação. E veja, meus irmãos, algo que chama a nossa atenção aqui, né? Nesses versículos que nós lemos, que mesmo em meio àquela, né, vamos dizer assim, aquela pandemia que estava havendo naquela hora no meio da congregação do povo, né, do povo de Israel, pessoas morrendo, pessoas chorando, preocupadas, né? Imagina, perdendo ente querido, família, enfim, né? Mesmo no meio de todo esse processo, Deus agora ele olha para Finéias, né, pela sua atitude, por aquilo que ele fez, né, por aquele zelo, né, ele teve zelo, né, em zelar das coisas de Deus, ele teve ali um cuidado, né, um amor muito grande pelas coisas de Deus, que ele foi ali e destruiu, né, o iníquo, o pecador que estava ali dentro da tenda. Então Deus olhou aquilo naquele momento.
Deus ele teve ali uma alegria, ele teve um prazer muito grande, porque aquilo foi como uma chave, né, que trancou aquela porta ali para inibir, né, para dissipar a ira de Deus, né, contra aquela congregação, contra o povo, né, de Israel, contra toda aquela nação que estava começando. Então, quando aquilo foi feito, né, aquela morte foi feita, então a ira de Deus cessou e ali Deus então parou de matar, né, Deus parou de destruir o povo de Israel, porque imagina se isso não fora feito, ou outras coisas, talvez, né, Deus teria exterminado todo o povo de Israel, porque Deus, ele ama, na verdade, o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, se o homem ele não largar o pecado, verdadeiramente ele vai ser morto, né? Porque o capítulo 6, o versículo de número 23, né, de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se a pessoa continuar pecando deliberadamente, se não se arrepender, se não confessar, se não largar o seu pecado, verdadeiramente vai chegar um momento, vai chegar uma hora que ele vai descer à sepultura mais cedo ou mais tarde. Então, eu quero dizer a você que conhece, né, a palavra de Deus, que conhece os mandamentos do Senhor, que conhece a verdade, né, não brinca com a verdade, né, não brinca com fogo, né, porque aquele que brinca com fogo ele pode se queimar. Né? Eu quero até lembrar quando a gente diz com fogo, né, que as palavras de Deus elas são verdadeiras, né? A palavra de Deus elas são poderosas, né? Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Veja o capítulo 5, né, de Jeremias, né, o profeta Jeremias, ele diz para nós aqui no verso de número 14, né, Jeremias 5,14, ele fala assim, olha, portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, queridos, amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus, né, ela é como fogo, né, e o Senhor está mostrando aqui que ele vai tornar esse povo como lenha. Né, e o que acontece quando o fogo se achega à lenha? O que acontece quando um incêndio se chega numa floresta? O incêndio vai aumentar o seu poder mais ainda. É aquela floresta que uma hora era uma floresta verde, que era uma floresta virgem, fechada, né? Vai ali se tornar ali um deserto, né? Vai ser destruído totalmente. Então, eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela é como fogo, né? Diante da boca dos profetas do Senhor, né? E os desobedientes, aqueles que conhecem, serão como lenha, né? Não vai sobrar nada, será queimado. Então, dê ouvido nessa palavra, lembrando aos meus irmãos, né, que nós precisamos também ser cuidadosos, né, para pesar tanto as palavras, né, quanto as atitudes, né, dos que pretendem oferecer-os, de certa forma, alguma ajuda espiritual. Eu quero encerrar aqui falando isso, né, porque a gente vê que Balaão, né, ele procurou ali atender a Balaque, né, ele procurou dar ouvido a Balaque de alguma maneira, e interessante é que a intenção de Balaque, né, era destruir, amaldiçoar o povo, né, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo, e que o povo fosse destruído, né, que o povo viesse perecer. Mas veja bem que ali ele deu ouvido, né, Balaque, ele deu ouvido ao conselho, né, de Balaão, né, e aquele conselho de Balaão ali foi uma coisa, né, que Balaque, né, ele se alegrou extremamente, ele ficou muito feliz porque ele viu que surtiu efeito, né, e que muitas pessoas, né, ali dezenas de pessoas, centenas, milhares, como nós vimos aqui, 24 mil pessoas morreram por causa daquela situação. Então que nós, né, que servimos a Deus, que nós conhecemos a palavra do Senhor, vamos andar, né, de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, vamos dar ouvido, né, às palavras de Deus, porque, né, é bom a gente sempre estar lembrando isso, que nós estamos vivendo os últimos dias hoje na terra, né, os últimos dias onde tem se levantado, né, muitos falsos homens de Deus, né, muitos falsos ministros, né, muitas pessoas como Balaão, né, que prega por dinheiro, né, que profetiza por dinheiro, né, que traz mensagens por dinheiro,
né? Você vai pregar, eu quero chamar você para pregar, mas você tem que pregar isso, você tem que pregar aquilo. Meus irmãos, né? Eu sempre digo isso, já muitas pessoas convidou a gente para estar falando do amor de Jesus Cristo, já chegou o momento de pessoa me falar dessa maneira, né? Mas é como entra por um ouvido e sai pelo outro, porque, né, o nosso compromisso tem que ser com a palavra de Deus, né? Nós não podemos pregar, né, para poder agradar X, agradar Y e desagradar Deus, né? Isso não é coisa de um homem de Deus, né? Nós temos que, aquilo que o Senhor falar na nossa boca, né, como o Balaão aqui me falou, certamente aquilo que Deus me mandar falar, eu vou falar, né? Então a gente tem que agir dessa maneira, né? A gente tem que procurar ser homem de Deus, mulher de Deus. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração de cada um, né, que está na congregação. Deus conhece como que está cada um, que cada um tem passado. Então a palavra, né, por mais leve que seja, ou mediana, ou pesada, né, ela vai ao encontro certo, né? A Bíblia fala para nós em Isaías que a palavra do Senhor, ela não volta para ele vazia. A palavra de maneira alguma vai voltar para o Senhor vazia, mas primeiro ela vai executar, né? Ela vai ali com ímpeto, bater ali no aquele objetivo, onde ela é direcionada. Enquanto ela não cumprir ali a vontade, a ordem de Deus, ela não volta para Deus. É por isso que o Senhor fala que ela não torna para ele vazia, mas antes ela vai prosperar, né, para tudo aquilo que ela foi enviada. Então nós temos que fazer dessa maneira, porque a partir do momento que a gente colocar isso na nossa cabeça, eu vou ter que profetizar, né? Peraí, eu sei que eu conheço a vida daquela pessoa, mas vou profetizar o contrário, vou agradar a vida dela, vou agradar a vida dele, quem sabe eu posso ganhar alguma coisa, porque a pessoa pode ter posse, a pessoa pode ter bens, e de repente pode ser que eu seja abençoado, né? Presta atenção, né? A palavra do Senhor fala para nós que o que adianta o homem, né, ele ganhar o mundo inteiro e ele perder a salvação da alma dele. Então a gente tem que estar atento com isso, né? Para a gente ganhar. A gente vai ganhar uma coisa, vai ganhar um relógio, vai ganhar uma moto, vai ganhar um carro, vai ganhar uma quantia em dinheiro, mas a gente vai ganhando isso e isso vai viciando, a gente acaba se tornando sem vergonha, acaba se tornando um falso profeta, um falso homem de Deus e profetiza, faz as coisas só por dinheiro. Aí Jesus volta e a gente vai para o inferno com aquela miséria, achando que aquilo era algo grande, era algo maravilhoso para nós na terra, quando na verdade simplesmente foi um laço para nos levar para o inferno, foi uma âncora para nos afundar no fogo do inferno. Então eu deixo assim essa palavra para os meus irmãos, e quero aqui só fazer uma menção, aqui também no livro de Salmos, que nós lemos também, o texto, a mensagem áurea, mas aqui nos Salmos de número 50, eu quero deixar aqui um versículo, para os meus irmãos, o verso 1, que diz assim: o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu acaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Amém? Então nós vemos que o nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus extremamente santo. O nosso Deus, ele é extremamente poderoso. É um Deus que não se pode brincar. Infelizmente tem muita gente, muitas pessoas, que despreza Deus, que diz quem é Deus, eu quero ver se Deus vai me impedir. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não faz isso. Então aqui você viu nesses versículos que o nosso Deus, ele é poderoso. A palavra do Senhor fala para nós que o nosso Deus, ele está sentado num alto e sublime trono. Aqui o salmista também ele diz que quem é como o Senhor nosso Deus, que se inclina para ver os céus e a terra. Então o nosso Deus, ele está num lugar muito elevado, ele está acima dos céus dos céus. A palavra do Senhor fala para nós por intermédio de Isaías que o Senhor, o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo, é o estribo dos pés do Senhor. Então Deus, ele é extremamente grande,
Ele é extremamente poderoso. E se você quer ser abençoado, né, teme a Deus, dá para o Senhor glória, né, dá toda a glória que o Senhor ele merece, né, toda a honra, porque a palavra do Senhor fala aqui para nós, né, nos Salmos de número 148, eu encerro o salmista do Salmo 148, ele diz aqui, né, ele convoca, né, toda a criação, né, tudo aquilo que foi feito por Deus, né, ele convoca aqui a criação de Deus a louvar, a adorar o Senhor. Presta bem atenção, os salmos pequenos, diz assim, ó, louvai ao Senhor, desde os céus louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus então possa abençoar a tua vida, né? Que o Espírito de Deus possa falar grandemente ao teu coração, né? Por intermédio dessas palavras que o Senhor nos concedeu nessa noite de hoje. Esteja atento, fala aquilo que Deus mandar, né? Seja fiel a Deus, seja um defensor da palavra de Deus como foi Finéias, e mesmo em meio a toda aquela pandemia que estava havendo, o Senhor o exaltou, né? A sua descendência ali seria sacerdócio, né? Como Deus havia prometido, né? A descendência dele iria cada um ali ocupar o cargo de sacerdócio por aquela atitude que ele fez honrável, né? Diante da presença de Deus. Então, de igual forma que você puder fazer para exaltar Deus, para guardar, né, a doutrina, a verdade, os ensinamentos do Senhor, faça, porque com toda certeza o Senhor, mais cedo ou mais tarde, Ele irá exaltar a tua vida, também a sua descendência, a sua posteridade, para a glória de Deus. Amém? Que Deus, o Senhor, possa te abençoar e te recompensar em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de eu encerrar, eu quero fazer com você uma oração agora. Quero orar pela tua vida, pela tua família, pelos teus propósitos, né, pelos teus negócios. Estamos com um propósito de oração, né, diariamente, em específico aos irmãos que nos assistem, que nos ouvem, que têm deixado o seu pedido de oração, o seu nome, né, a sua causa, né, com toda certeza, em nome de Jesus, nós estamos orando e tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele vai entrar com providência e irá conceder a tua vitória. Não importa o lugar que você esteja, não importa a tua terra, a tua cidade, não importa o teu estado, o teu país, uma coisa é certa, que Deus, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de longe, né? E eu creio que Deus vai dizer somente uma palavra, e essa palavra vai mudar toda a tua vida, tudo aquilo que você precisa que seja mudado. Amém? Então nós vamos orar agora. Coloque as tuas mãos sobre a tua cabeça, se possível, né, sobre o teu tórax, enfim, sobre a tua enfermidade. Aí você que está enfermo, vamos adentrar a Deus em oração neste momento. Amém? Vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus, eterno e glorioso Pai Todo-Poderoso, Deus, Criador dos céus e Deus, Criador da terra,
Meu Deus, com alegria imensa na nossa alma, Senhor, nós nos adentramos, meu Deus e meu Pai, neste momento diante da Tua santa presença mais uma vez, pois pedimos ao Senhor por bondade, por misericórdia, meu Deus, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, as portas celestiais, meu Deus do céu, para que a nossa oração, meu Deus, ela possa adentrar como cheiro suave, meu Deus, de incenso diante da Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por esta palavra, por esta mensagem, meu Deus do céu, pois eu creio que o Senhor falar ao coração deste homem, desta mulher, desta pessoa que nos ouve neste momento, meu Pai. Ó meu Deus do céu, põe as Tuas mãos agora, meu Deus, vai mudando o quadro, vai repreendendo a fúria do diabo, as afrontas, meu Pai, a calúnia, vai derrubando por terra toda maldição, toda palavra maldita, como nós pregamos aqui neste momento. Meu Deus, guarda a vida do Teu servo, da Tua serva, guarda esta casa, guarda esta família. Heve a cantarábia, surimianda, labracheia. Meu Deus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, a Tua presença. Eita praça, debadaí, calamonácia, surimicanta, labracheia. Meu Deus e meu Pai, vai repreendendo agora toda obra de macumbaria, meu Deus, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de magia branca, meu Deus, toda maldição hereditária contra a vida deste homem, desta mulher, meu Deus, repreenda, meu Pai, vai derrubando por terra agora, calamassúbia, candarábia, surimianda, labaia, repreende este mal, esta enfermidade, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés. Ah, Senhor, pois eu creio no Teu poder, toca agora, meu Deus, cessa a dor, cessa o sofrimento, a angústia, a tristeza na vida desta pessoa, meu Pai. Repreende agora o espírito da morte, o espírito suicida, Senhor, labassúbia, candacébia, calamassurianda, labaia, meu Deus, levanta esta pessoa que está caída, meu Pai, dá graça a esta pessoa que não tem graça, meu Deus, muda a história desta pessoa que tem vivido sempre a mesma coisa, ajuda a viver novidades de vida na terra, meu Deus, pois o Senhor é o Deus libertador de Israel. Liberta esta pessoa agora, meu Deus do céu, visita, meu Pai, vai repreendendo toda enfermidade na pele, na carne, toda enfermidade nos ossos, nas veias sanguíneas, toda enfermidade no sangue, nos órgãos, nos membros do corpo, meu Deus, queima agora todo mal, toda enfermidade. Eu te ordeno, você que está alojada, em nome de Jesus, sai desta vida, sai deste corpo agora, sai desta casa, sai deste negócio, sai desses documentos, todo impedimento, toda barreira sai. Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Toda maldição, em nome de Jesus, cai por terra. Meu Deus, guarda a vida do Teu servo, a vida da Tua serva, abençoa o Teu povo de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Coloca paz nesse lar, paz nessa casa, prospera os Teus filhos, ajuda eles a se refugiar em Ti, meu Pai, a se achegar cada dia mais na Tua presença, a fazer a Tua obra, a fazer o Teu querer.
Pai, nos livra do conselho do ímpio, meu Pai, nos livra da roda dos escarnecedores, meu Deus, mas nos ajuda a ter prazer na Tua lei, e na Tua lei meditar de dia e de noite, para que venhamos ser, meu Pai, como árvores plantadas junto a ribeiros de água, meu Deus, que dá os frutos na estação certa. Senhor, Igiambecebe a Camassurianda Labaia. Obrigado, meu Deus, obrigado por esta live. Abençoa a vida de todos meus irmãos, todas minhas irmãs, todos aqueles que estão vendo, que estão ouvindo, aqueles que ainda ouvirão. Guarda e abençoa, seja com cada um, não só hoje, nesta noite, mas sim todos os dias, até a consumação do século, pois é o que nós te pedimos, meu Pai, e nós te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero lembrar a todos que a nossa congregação, a nossa igreja, ela fica aqui na Rua Paraná, com a Rua Califórnia, aqui na cidade de Uruaçu, né, aqui próximo ao fórum aqui de Uruaçu, próximo à Receita Federal, próximo ao Bombeiro, aqui está localizada a nossa igreja, na cidade de Uruaçu, Goiás, aqui no norte do Goiás. Lembrando que nós temos culto toda quarta-feira, todo domingo, né, por enquanto. Nas quarta-feiras oração às 6h30, 7h30, e a partir das 7h30 nós temos aqui o nosso culto abençoado em nome de Jesus. E também no domingo, né, o culto é 7 horas, porém a oração a partir das 6 horas até as 7, e das 7 horas começa o culto, né? Você é convidado para estar orando conosco, para estar cultuando a Deus, receber o teu milagre, receber uma palavra, né, que vai ao encontro, que vai mudar a tua vida, né? Você é o nosso convidado em nome de Jesus Cristo, né? Peço a você que divulgue, né, esse trabalho de Deus, para que pessoas, né, sejam abençoadas, pessoas sejam orientadas, pessoas venham ser instruídas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né, para que venha ter uma vida nova por intermédio da palavra de Deus, né? Porque em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário que a palavra de Deus ela seja, né, expandida, ela seja levada, né, para todos os lados, para que as pessoas possam assim ouvir, né, e por intermédio do ouvir a pessoa adquire fé, né, porque Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, no tocante que você compartilhe, que você divulgue a palavra de Deus, as pessoas irão ouvir, né, famílias, amigos, aquela pessoa que você quer que aceita Jesus, então eles irão ouvir, e nisso e ouvir, né, a palavra vai trabalhar no coração, e quanto mais cedo ou mais tarde, com toda certeza, em nome de Jesus, eles estarão na presença de Deus, estarão servindo a Deus juntamente com você, e assim, né, teremos um mundo abençoado, com pessoas abençoadas em nome de Jesus. Lembrando também que nós temos, né, nossas igrejas aqui no Goiás, né, no norte do Goiás, aqui em Padre Bernardo também temos a nossa congregação, em Niquelândia, no povoado Acaba Vida, também no Espírito Santo, também em Nova Glória, temos aqui as nossas igrejas. Se alguém uma hora quiser cultuar em desses lugares, você estiver, mande a mensagem, que então a gente estará passando o endereço, o nome do pastor, o dia de culto, para que você possa estar cultuando a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Lembrando também que a nossa sede mundial, ela está na Avenida Nordestina, número 1425, em São Miguel Paulista, São Paulo, onde lá os trabalhos estão na direção do pastor missionário Cláudio, que estará fazendo a obra de Deus, juntamente com os seus ministros, para a glória do Senhor. Amém? Se alguém precisar de endereço de alguma igreja, algum estado, passe para nós aí o comunicado, a informação, que nós estaremos aí passando o endereço, onde temos nossas igrejas, para que você possa estar também cultuando a Deus em nome de Jesus Cristo. Tá? Que Deus, assim o Senhor, possa abençoar a tua vida, que Deus possa te recompensar em tudo, para a glória de Deus, e que você seja uma bênção, um canal de bênção para os teus, aonde você pôr a planta dos teus pés. Amém? Deus abençoe a todos, que Jesus seja com você, não só hoje, mas todos os dias, até a consumação do século. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
7 segundos.